Gênesis capítulo 4. O mal entre os irmãos. Adão e Eva começaram a obedecer às ordens de Deus para serem fecundos, multiplicar-se, encher a terra e sujeitá-la. Eva engravidou e deu à luz primeiro Caim, depois Abel. Cada um desses rapazes possuía suas próprias aptidões, de modo que Abel foi pastor de ovelhas e Caim lavrador. Seus interesses distintos são demonstrados naquilo que ofereceram ao Senhor. Trouxe Caim do fruto da terra uma oferta, enquanto Abel trouxe das primícias do seu rebanho. Nesse momento crítico, o texto nos revela um dos detalhes mais cruciais da história humana. Agradou-se o Senhor de Abel e de sua oferta, ao passo de que Caim e sua oferta ele não se agradou. Não há indicação do motivo pelo qual a oferta de Caim não foi aceita, mas é provável que Deus tenha lhes dito diretamente ou por intermédio de seu pai Adão que tipo de oferta ele desejava receber. A oferta de Abel é bastante parecida com as prescrições de passagem do livro de Levítico, capítulo 3, versículo 16, sugerindo que não foi baseada em mera adivinhação sobre o que seria aceitável a Deus. O Senhor exigia que o sacrifício envolvesse a oferta de uma vida em troca de outra, pois esta seria a única maneira pela qual ele poderia ser perdoado o pecado. Ao que parece, Caim escolheu deliberadamente oferecer algo agradável a ele próprio e não a Deus. Seus pais haviam sido expulsos do jardim do Éden por desobedecerem à ordem explícita de Deus, e é plausível que Caim tenha feito o mesmo. Não se pode negociar com Deus aquilo que lhe oferecemos. Ele é o Criador que possui e concede todas as coisas, e a sua palavra sobre as ofertas é final. Se toda rejeição é difícil, mais difícil ainda é deixar de encontrar favor da parte de Deus. Caim deve ter se sentido muito mal. Quando deparamos com esse tipo de sentimento, podemos reagir de duas maneiras. Na primeira, voltamos à estaca zero, descobrimos por que não encontramos favor e corrigimos a situação. Na segunda, nós nos iramos contra Deus e permitimos que a inveja nos faça odiar aqueles a quem Deus concede favor. Caim escolheu a segunda alternativa. Irou-se, pois, sobremaneira Caim, e decaiu-lhes o rosto, como diz no versículo 5. Deus não abandona os seres humanos porque pecaram. Tudo indica que mesmo depois de expulsar Adão do jardim, Deus continuou a falar com ele e conceder sua graça. Da mesma forma como buscou Adão e Eva e os interrogou, como nós vemos lá no capítulo 3, de 9 a 13. Deus também procurou Caim e lhe perguntou: por que andas irado e por que decaiu o seu semblante? Deus sabia a resposta para essas perguntas, mas queria dar a Caim uma oportunidade de refletir sobre sua atitude. A terceira pergunta foi: se procederes bem, não é certo que serás aceito? Se Caim tivesse tratado do motivo pelo qual sua oferta não havia sido aceita e confessado o pecado, teria desfrutado a paz interior do perdão. No entanto, Caim não estava disposto a confessar. Também não atentou para a advertência de Deus de que sua transgressão deliberada, não confessada, conduz a uma transgressão ainda mais grave. Se todavia procedesse mal, eis que o pecado jaz à porta, o seu desejo será contra ti.
e não estava interessado na exortação final de Deus, como diz no versículo 7. Cumpre a ti dominá-lo, dominar o seu sentimento. A essa altura, o pecado tinha fácil acesso aos seres humanos, pois seu coração havia se tornado pecaminoso. Assim, o tentador não precisava mais se envolver em discussões complicadas como a que teve com Eva. Assim, persuadindo Caim a fazer as coisas a seu modo e não ao modo de Deus, e portanto podia explorar as tendências malignas de Caim e levá-lo a cometer o pecado da ira. Assim, a ira de Caim contra Deus gerou inveja do irmão, um sentimento que se transformou rapidamente em ódio e o levou a planejar a morte de Abel. O pecado havia prejudicado o relacionamento entre o homem e sua esposa, e aqui entra no relacionamento entre irmãos e afeta a comunidade familiar. O pecado de Caim não é incomum. Quando vemos o Senhor abençoar outra pessoa, nossa tendência é sentir inveja em vez de nos perguntarmos se existe algum motivo para não termos sido abençoados. Uma resposta honesta a essa pergunta nos colocaria diante do Senhor com toda a humildade e disposição de corrigir aquilo que está nos impedindo de receber sua bênção. Porém, quando acrescentamos outros pecados à inveja, tomamos o caminho que conduz a mais homicídios. As guerras civis travadas em diversos países não são outra coisa senão um irmão assassinando o seu semelhante. Uma pessoa, um homem, assassinando o seu semelhante. Quando não é tratada, a inveja conduz ao ódio. E quando o ódio é alimentado, inspira o mal contra o objeto odiado. Quando o mal pretendido é o homicídio, sempre envolve intriga. Caim fingiu querer a companhia do irmão no campo, e então, estando eles no campo, sucedeu que ele se levantou, Caim contra Abel, seu irmão, e o matou. Versículo 8. A perversidade de Caim está tão viva hoje em nosso meio quanto naqueles tempos remotos. Em nossas cidades, em vilas, municípios, muitas pessoas ardilosas preparam armadilhas, fingindo ser prestativas e depois assaltando as pessoas. Outros são convidados a ir a algum lugar que parece seguro, só para descobrir que caíram numa armadilha mortal. Aqueles que participam de intrigas desse tipo serão tratados como Caim. Mais uma vez, Deus toma a iniciativa e oferece a Caim a oportunidade de confessar. E pergunta a ele: onde está Abel? Caim responde com uma mentira: não sei. E recorre à grosseria ainda, dizendo: acaso sou eu tutor do meu irmão? Em sua amargura, ele rejeitou o relacionamento fraternal, que é uma dádiva especial de Deus, e escolheu o individualismo, tal como Eva. No entanto, Deus nos concedeu a responsabilidade de cuidar um dos outros. Diante dessa negação, o Senhor revelou saber exatamente o que havia acontecido. A voz do sangue de teu irmão clama da terra a mim. Versículo 10. Era preciso fazer justiça, pois de um crime tão hediondo contra o semelhante, de modo que o Senhor castigou Caim com uma versão ainda mais severa da maldição proferida no capítulo 3, de 17 a 24. Caim continuou sendo lavrador, mas a partir de então, todo o trabalho seria improdutivo. O Deus Criador da terra pode ordenar que ela seja produtiva ou estéril. Quando alguém pergunta se uma cidade é amaldiçoada, há quem se apressa a responder que não e profetizar que um dia esse país será um luminar, uma bênção. Mas não devemos
simplesmente aceitar essa visão esperançosa pela qual todos ansiamos. Precisamos refletir com cuidado. O solo dessa terra, dessa nação, está embebido de sangue, conflitos e crimes, tanto civis como tribais, como acontece na África. Precisamos tratar esses problemas que trazem consigo elementos de maldição sobre esses países, sobre essas nações. Enquanto seus pais haviam sido expulsos do Éden, Caim é sentenciado a uma vida de perambulação irrequieta. Caim não possuiria nada em caráter permanente. Ficaria infeliz com a sua situação, mas não saberia como corrigi-la. É assim que uma maldição funciona. Não pode ser removida por simples ações sobre seus efeitos. A única maneira de lidar com uma maldição é tratar da situação que a provocou. Só então haverá paz interior e outras bênçãos. Apenas os ignorantes zombam dos efeitos de uma maldição que uma maldição pode trazer sobre o indivíduo, sobre a família, sobre pessoas, sobre clãs, até mesmo nações. Depois de ouvir o castigo pronunciado por Deus, ainda impenitente, Caim pediu misericórdia, dizendo: é tamanho o meu castigo que já não posso suportá-lo. Repetiu os termos por sua punição corretamente, mas acrescentou um item: quem comigo se encontrar, me matará. No argumento dele, no versículo 14. O Senhor prometeu que isso não aconteceria e pronunciou um castigo contra qualquer um que o matasse. Qualquer que matar a Caim será vingado 7 vezes. E pôs o Senhor um sinal em Caim para protegê-lo, de modo que não ferisse de morte quem quer que o encontrasse. Existem várias opiniões acerca da natureza desse sinal. É possível que fosse um sinal físico, visível a outros, ou que fosse um sinal que Caim pudesse ver e se certificar da proteção de Deus. No entanto, a mensagem do sinal não era consoladora, pois significava: este homem foi separado para que eu e mais ninguém o castigue. Não é de admirar que Paulo tenha advertido: de Deus não se zomba, pois aquilo que o homem semear, isso também ceifará. Gálatas, capítulo 6, versículo 7. Cuidemos para semear aquilo que é agradável a Deus, pois é algo terrível ser adversário de Deus numa batalha. Uma vez colocado o sinal, retirou-se Caim da presença do Senhor e habitou na terra de Nod, ao oriente do Éden. Ele havia perdido a coisa mais importante da vida, a presença do Senhor. Do versículo 17 a 24, nós vemos a linhagem de Caim e a multiplicação do mal. Na terra de Nod, longe da presença do Senhor, Caim formou uma família. Nós poderíamos nos perguntar: onde Caim encontrou sua mulher? A única pista se encontra em capítulo 5, versículo 4, onde lemos que depois do nascimento de Sete, Adão teve filhos e filhas. Adão teve filhos e filhas. A conclusão lógica é que Caim se casou com uma de suas irmãs. Casamentos entre irmão e irmãos não foram proibidos nos princípios anos da humanidade, pois Deus aceitou-os como algo necessário por determinado período, ainda que posteriormente os tenha condenado, como vemos lá em Levítico 18, de 6 a 18. Também ficamos sabendo que Caim construiu uma cidade e lhe chamou Enoque, o nome de seu filho. 6 gerações da família de Caim são apresentadas nesse texto: Caim, Enoque, Irade, Meujael, Metusael e Lameque. São mencionados primeiros não por uma possível proeminência, mas para tratar logo de seus descendentes e não precisar mais falar deles adiante. A árvore genealógica do capítulo 5 segue a linhagem de Sete e não de Caim.
O pecado prejudica indivíduos e famílias, colocando-os numa situação em que não estariam se tivessem seguido o caminho da retidão, como diz lá em Salmos, capítulo 1, de 1 a 4. Os chefes de família devem se lembrar sempre dessa advertência. Nossos atos afetarão nossos filhos e os filhos deles. Não obstante, não precisamos supor que todos os descendentes de Caim viveram fora da vontade do Senhor, pois a graça de Deus excede a perversidade humana. É significativo que o ideal de Deus para o casamento tenha sofrido um golpe na linhagem de Caim, como vemos pela primeira menção à poligamia. Lameque tomou para si 2 esposas. O nome de uma era Ada e a outra se chamou Zilá. Deus poderia ter criado várias auxiliadoras para Adão, uma vez que o homem possuía mais costelas, No entanto, criou apenas uma mulher. Lameque agiu de forma contrária ao plano de Deus. Sua esposa Ada deu à luz a Jabal e Jubal. Os descendentes de Jabal são os que habitam em tendas e possuem gado. No versículo 20 nós vemos isso. Enquanto Jubal foi o pai de todos os que tocam harpa e flauta. Capítulo 21, versículo 21. O texto indica que esses homens foram os primeiros a adquirir tais aptidões. Zilá, a outra esposa de Lameque, teve um filho e uma filha. O filho foi Tubal-Caim, artífice de todos os instrumentos cortantes, de bronze e de ferro. Ao que parece, Lameque se orgulhava de seguir o mau exemplo de seu antepassado Caim, pois se vangloriava de suas realizações perversas. Gabava-se de suas reações violentas a ofensas insignificantes, como vemos no versículo 23, e considerava-se um vingador mais competente do que Deus. 7 vezes se tomará a vingança de Caim, de Lameque, porém 70 vezes. Versículo 24, nós vemos essa afirmação. Com essa declaração, também estava alegando ter a proteção prometida a seu antepassado, considerando-a, porém, uma justificativa para pecar com impunidade. Esse comportamento mostra que, quando o pecado não é confessado, claramente o abandonado transforma-se em armadilha e veneno para toda a comunidade, especialmente para crianças de gerações futuras. No versículo 25 a 26, esses 2 versículos, nós vemos a linhagem de Sete, que é o substituto de Abel. A descrição dos 2 primeiros filhos de Adão mostra que Abel temia Deus, mas Caim não. Caim matou Abel como quem elimina um concorrente. No entanto, o poder de Deus não é limitado, nem seus planos são frustrados pelas circunstâncias. Quando Sete nasceu, Eva disse: Deus me concedeu outro descendente em lugar de Abel. Logo em seguida, o autor afirma que a Sete nasceu-lhe também um filho, a qual pôs o nome de Enos, mostrando que Sete formou uma família por meio da qual sua linhagem teve continuidade. Também lemos que daí se começou a invocar o nome do Senhor. Essa declaração faz um contraste entre as atitudes de Sete e Caim, transmitiram em seus descendentes. Sete e sua linhagem temiam a Deus e invocavam seu nome. Lameque, o descendente de Caim, chamava suas esposas para ouvirem-no vangloriar-se. Pela primeira vez desde os acontecimentos trágicos, no Jardim do Éden, a narrativa adquire um tom positivo ao falar de Sete e seus descendentes. A atitude demonstrada no sacrifício oferecido por Abel começa a se arraigar na linhagem de seu irmão.